noite, queridos buscadores da luz. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e eu acendo a chama do primeiro raio de força e vontade para o bem. Eu afirmo o fato de que a vontade divina governa. Então, iniciaremos com o mantra, ou conhecido também como oração a Shambhala, nos oferecido pelo mestre Moria. Tu, que nos chamastes para o caminho do trabalho, aceita nossa habilidade e nosso desejo. Aceita nosso labor, ó Senhor, pois tu nos vês de noite e de dia. Dá-nos tua mão, ó Senhor, pois a escuridão é grande. Nós seguimos a ti. Acendemos esta chama em representação do amor-sabedoria emanado desde a hierarquia, o segundo raio. Diz-nos o mestre tibetano, na Psicologia Esotérica, volume 2, tomo 2. Devem dar ênfase à expressão da boa vontade e ao cumprimento da lei do amor, e não à afiliação em organizações com seus rótulos e doutrinas. O novo grupo de servidores do mundo deve manter-se livre de tudo isso, porque, do contrário, o trabalho despedaçar-se-á nas antigas rochas da doutrina e organização. Os membros do novo grupo de servidores do mundo devem permanecer livremente unidos entre si pela sua mútua boa vontade e unanimidade dos seus desejos, expressos sem distinção de fronteiras nacionais, distinções de raças ou preconceitos religiosos. Devem lançar o peso da sua influência em apoio a todos os movimentos que estão lutando para eliminar as diferenças e que expressam propósitos semelhantes. Os seus membros patrocinarão, ajudarão e alentarão muitos empreendimentos que trabalhem para a compreensão e síntese internacionais e que expressam as interpretações religiosas que ensinam o espírito de unidade. Acendemos esta chama e este incenso em representação do terceiro raio, o raio da inteligência ativa. Eu sou o propósito mesmo. As leis se alinham dentro da lei maior. Discipulado da Nova Era, volume 2, tomo 2. Conceda-nos a luz para que possamos brilhar. Conceda-nos viajar pelo mundo do tempo e do espaço para irradiar luz, criar uma luz, transmitir a luz e assim trilhar
o caminho da luz, que é nosso eu iluminado, para assim penetrar a luz e assim devolver a luz aos que necessitam dela e também para aqueles de onde ela veio. Caminhando individualmente e coletivamente por uma estrada de luz que está aberta desde o alinhamento planetário que ocorreu nesta quinta, no dia 18, preparando-nos para o solstício de inverno no hemisfério sul e no Brasil, e de verão no hemisfério norte e em Portugal, individual e coletivamente. Ativamos esta luz do caminho e esta luz que emana do solstício. Luz que é transição. Luz que é iniciação. Luz que é evolução. Luz que é transubstanciação. Naturezas, qualidades de todos os solstícios, natureza, qualidades deste solstício em especial, que traz na sua estrada iluminada um grande berço cujo conteúdo é o Cristo que nasce, cujo conteúdo é o Cristo em nós, como alma individual, é o Cristo em nós, como alma grupal, é o Cristo em nós, como mônada individual, é o Cristo em nós, como mônada grupal, mônada individual humana, mônada grupal humana, unida a todos os reinos que neste corpo de luz que se chama Gaia evoluem. Mônada humana grupal, unida ao reino mineral, ao reino vegetal, com o qual estamos em estudo atualizado, irmanadas como mônadas individuais, irmanada como mônada grupal,
E essa mônada grupal humana também está irmanada ao reino animal, ao reino das almas, ao reino das vidas planetárias, ao reino das vidas solares, a Deus. Um ponto, síntese entre 7 reinos. Um ponto, síntese a partir do qual a luz se faz, a luz do Cristo se espraia, tomando as células de todos os corpos em todos os reinos, e dizendo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Seja feita a vontade do Pai, que se espraia como amor, como harmonia, como beleza. Navegando nessa estrada solsticial de amor, harmonia e beleza, que emanam do Pai, a partir do Filho, a partir de todos os filhos e filhas que somos, sopramos o hálito de luz para que iniciemos nosso trabalho. Podemos abrir os nossos olhos. Vamos, então, dar continuidade aos nossos estudos. Pode projetar, Anabela, por favor. Acho que nós na última reunião estivemos a falar sobre este slide e que o próximo é a continuidade do nosso trabalho. E eu posso ler. É, leitura oficial. Vamos lá, meu bem. Então vamos lá. No reino das almas, o quarto raio completará o trabalho das próximas 2 rondas. Porém, esse período está tão distante que não nos precisamos preocupar com ele. No reino vegetal, o trabalho do segundo raio do amor-sabedoria é visto simbolicamente em uma de suas mais importantes consumações. A atratividade, no sentido de beleza, de cor, de forma, de distribuição e de perfume, pode ser vista ilimitadamente, e se tivessem vocês olhos de ver a realidade,
A síntese a síntese da vida lhes seria revelada em toda a sua glória. Mas, assim como o último dos 5 sentidos a fazer-se presente no homem, o sentido do olfato é ainda pouco compreendido e as suas implicações não entendidas, enquanto a sua relação com a mente analítica e discriminativa não é valorizada cientificamente. Assim, também a atratividade, esotericamente falando, do reino vegetal permanece irreconhecida. Ela é a roupagem radiante do planeta e é revelada pelo Sol. É a expressão alcançada da vida da forma deste reino da natureza e é o efeito da manifestação dos 3 aspectos divinos em atividade deste peculiar Filho da Divindade, ao cumprir seu destino na forma e por meio da matéria. Você gostaria de comentar, Anabela? Ou alguma outra pessoa É se mais uma manifesta? questão, mais do que um comentário, porque levantou, né? O parágrafo levanta essa questão. Esta questão do olfato estar em relação à atratividade ou à atração do reino vegetal, eu não estou a compreender muito bem, porque percebi que foi um dos últimos sentidos a fazer-se presente no homem e, e que não é compreendido. Ao mesmo tempo que não é compreendida a atratividade ou a atração, como se diz aqui o magnetismo. Esta atração quer dizer magnetismo, é isso? No reino vegetal. Quem pode? É, Não há diretamente uma relação, Anabela, entre o sentido do olfato e a atratividade no reino vegetal. Ele está fazendo apenas uma comparação, Sim, mostrando que, assim como o sentido do olfato ainda não é compreendido, e ele é o último sentido a ser desenvolvido, também a força da atratividade ainda não é compreendida. E não é compreendida na medida em que essa força ela é a, a condição essencial da natureza do próprio universo, no estágio em que ele está a evoluir. O nosso universo é um universo de segundo raio, está evoluindo através justamente do amor-sabedoria, mas ainda não logrou êxito em todo o seu processo de evolução, exatamente porque nós ainda trabalhamos a atratividade dentro de uma lei subsidiária da lei da atração, que é a lei do sexo, e dentro de uma condição que é trabalhar a lei do sexo no aspecto essencialmente de centro sacral, fricativo para a experiência física do sexo instintivo. Então, o que, na verdade, deveria estar sendo, vamos dizer assim, manifestado pela atratividade é essa síntese que está posta logo no início aqui do segundo parágrafo. Uma síntese entre beleza, cor, forma, distribuição e de perfume, levando-se em consideração exatamente que o perfume seria o aspecto essencial do próprio olfato. Então, assim como o olfato será, e no caminho essencial, o último sentido a ser desenvolvido,
ainda temos a atratividade ainda engatinhando, né? Posso colocar essa contribuição. Alguém gostaria de comentar mais algum detalhe? Eu acrescento aí só relembrando que cada raça desenvolveu um sentido. E a última raça, então, nossa, a da raça desenvolvimento evolutivo dessas raças, será desenvolvido o olfato. Isso no sentido mais interno. Então, esse perfume que emana é, do reino vegetal, ele é uma dádiva não só para nosso planeta, como para todo o universo, porque a característica básica desse raio é que nos coloca em contato direto com o sistema solar como um todo. É a nossa contribuição, a contribuição do reino vegetal que nos põe não em destaque, mas é o novo oferecimento que o nosso planeta dá ao universo. Se imaginarmos todo o perfume do reino vegetal no campo etérico da Terra, vai ficar um rastro lindo para os restantes planetas, não é? Exatamente. A Cicibel ia falar. Peço desculpa, mas pode Não, falar. não, 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 ok. não, tudo bem. Não, foi lindo o que você relembrou, Anabela. Nos relembrou. A minha internet está meio inconsistente, instável, tá, gente? Ó, se eu cair ou precisar desligar a câmera, é por esse motivo. Eu fiquei na dúvida, sobre essa penúltima frase, né, que fala dos três aspectos divinos em atividade deste peculiar filho da divindade. Ele se refere ao sol, não é isso? E quais seriam esses aspectos divinos? A vontade, o amor-sabedoria e a inteligência ativa. Então, a vontade inteligente, o amor inteligente e a atividade inteligente. São os três aspectos da, da são os três Da aspectos divindade. da divindade. Isso. Divino. Ah, obrigada. Então, Também me lembrei de algo importante relacionado ao sentido do olfato. Ele será, como a Aurora nos destacou, o último sentido a ser desenvolvido, porque ele vai estar diretamente ligado à evolução das últimas raças, né? Da sexta e, sobretudo, da sétima raça, mas a partir da sexta raça, nós já vamos ter o desenvolvimento do olfato, e a culminância será na sétima raça, e o olfato é o sentido que ainda está, vamos dizer assim, embrionário no homem, porque é o sentido do olfato que traz, segundo toda uma descrição do mestre tibetano no Tratado do Fogo Cósmico, é o sentido do olfato que traz a qualidade inata do pensador, ou seja, a qualidade inata daquele daquele ser que, em termos de alma, em termos de mônada, age pensando e age dentro, obviamente, do que diz respeito à mente de Deus. Então, quando a grande invocação
abre na sua terceira estrofe a informação de que, do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, essa luz que emana como ponto da mente de Deus, ela vem e virá plenamente através do olfato. E é assim que nós vamos, é assim que vai ocorrer a grandiosidade do planeta nesse momento de sétima raça raiz. Claro que o planeta já será um planeta sagrado, e é claro que nós não seremos mais humanos, nós estaremos vivendo como almas, Não. já nos preparando, inclusive, para tomar uma decisão. Vamos, como almas, seguir adiante e vamos nos candidatar a assumir o posto de vidas planetárias, ou vamos estar dentro da mente e do coração de Deus, fornecendo substância para novas vidas planetárias e novas vidas solares. Vamos decidir, mas a decisão estará no reino quando todas as criaturas que foram mônadas humanas um dia puderem, todas as que permanecerem no planeta, obviamente, na evolução do planeta, puderem já estar no reino das almas, como almas. Lembrando aqui, Lúcia, que nós estamos num ponto de mutação, né? Nós estamos num momento cósmico especial. Então, ficarmos atentos, se tivermos que tomar a nossa decisão, tomemos com consciência, né? Nós teremos, né, no final da sexta, sétima raça raiz, que decidir qual dos 7 caminhos que iremos tomar. Então, depois da quinta iniciação, nós temos esses 7 caminhos e que a grande maioria da humanidade toma o caminho de Sírius, né? E para servir a própria humanidade. Então, retorna com seus corpos luminosos e ajuda a humanidade que ficou, né, entre aspas, a alcançar novos campos magnéticos mais elevados. Arrou. Antes da gente passar para o próximo slide, retomando um pouco aquilo que a Cicibel colocou como dúvida, a atratividade, é a roupagem radiante do planeta e é revelada pelo Sol. Se nós olharmos, então, o planeta Terra e o sistema solar ao qual o planeta pertence, como é que a lei da atração funciona aqui no planeta Terra, dentro do sistema solar ao qual o planeta pertence? Através do reino vegetal. É o reino vegetal que nos ensina a lei da atração. Na sua essência, na sua essência. É por isso que o reino vegetal tem a condição de micélio, que é a mesma condição do universo. O universo é um micélio cósmico e o reino vegetal reproduz esse micélio no seu oculto. E ao reproduzir esse micélio cósmico no seu oculto, eu sei que a Marli está aí, e aí Marli e Aurora vão fazer uma dobradinha. O que acontece? O que vai acontecer? Há um micélio cósmico, porque tudo no cosmos, tudo no universo se tece por uma rede, e há um micélio vegetal, oculto no corpo da Terra. Entre esses dois micélios está o homem. E temos também micélios. Onde estão? Já houve um mapeamento, os neurocientistas mais avançados, aqueles que mais avançados, porque são neurocientistas que
já fizeram síntese e trabalham com os cosmofísicos, com os cosmobiólogos. Esses neurocientistas já fizeram um mapeamento das sinapses que são formadas no cérebro físico humano e já compatibilizaram esse mapeamento com a rede do universo e descobriram que há total sintonia e sincronicidade. É como se fosse uma reprodução, uma cópia. O que temos dentro do nosso cérebro físico é uma cópia de, de toda a estrutura de rede que foi mapeada já no próprio universo. Foi isso foi isso que a Cicibel nos abriu quando perguntou sobre os três aspectos divinos em atividade. O, cora- o- o propósito da divindade é fazer com que não haja separação entre o céu e a terra. E para não haver essa separação, dentro do sistema solar, o grande contribuinte é o reino vegetal. Excelente. Eu gostaria de acrescentar aqui que essa rede de micélio a gente poderia comparar com não só com a rede neural, né, essa rede que conecta todas as sinapses, como também com o sistema cardiovascular, que através do coração, das artérias e das veias impulsiona o sangue e o prana por todo o nosso organismo. Então seria praticamente duas redes, a rede neuronal e a rede circulatória. Então a gente já não tem como duvidar desses ensinamentos. Está tudo mapeado, está tudo é, cientificamente comprovado. E lembrando que a rede neural, cerebral, corresponde à mônada, enquanto a rede cardiovascular, circulatória, corresponde à alma. É muito bonito, né? Alguém mais quer comentar sobre esse maravilhoso tema? Acho Então, que podemos podemos passar a um outro slide, né? próximo. Ó, falando aí do sexo. Todo o problema do magnetismo está intimamente ligado ao problema do sexo. No estudo oculto da disseminação da semente da vida e dos germes do reino vegetal e na compreensão do papel aí desempenhado por esses miraculosamente desenvolvidos organismos, as formigas e as abelhas. E depois, na investigação do trabalho dos construtores etéricos, os elfos e as fadas, por aquelas pessoas de visão despertada, será lançada uma nova luz sobre o sexo e a função que este desempenha na interrelação das vidas e na criação das formas. Esse aspecto dessa profundamente esotérica verdade não pode ser tratado aqui, pois é o efeito da atividade de vidas solares do nosso sistema solar, com as quais não nos podemos envolver. É impossível tratar do assunto de forma a torná-lo de algum valor construtivo para o leitor comum. Tudo o que não for de valor esotérico imediato para esta época de urgência mundial será relegado para mais tarde. Boa.
Então, precisamos de um minuto para pensar. Não sei como lhe pagar. Eu hoje estive a observar formigas. Muitas formigas. Cheias de trabalho, cheias de labor. Então, eu achei esse parágrafo aí extremamente esotérico e poderíamos ficar aqui meia hora refletindo sobre esse aspecto que nos é mostrado aqui, porque o problema, o mistério do sexo se encontra, né, é, envolvido nesse magnetismo, que é a lei da atração, né, a lei universal de atração. E quando o tibetano colocou aqui essa, vamos dizer assim, essa visão dos elfos, das formigas, que eu realmente não tinha conhecimento, eu tive um impacto e fazer igual a Anabela, não consegui evoluir um pouquinho mais. Então, eu achei até bom quando ele falou assim, tudo que não for urgência deve ser deixado para mais tarde. Passamos a página. Mas é extremamente, assim, maravilhoso, né? Como é que, quando nós iremos discutir esse mistério do magnetismo, essa lei da atração? Já sabemos alguns pontos específicos, né, do polo é, superior com inferior se unem e formam um terceiro, mas ainda não dá, pelo menos para mim, para vislumbrar esse mistério como um todo. Vamos lá, gente. Você Atenção. tá... A Tânia está com o microfone aberto. Não sei se a Tânia quer comentar alguma coisa. Ah, Não, não, querida, não. Ah, ok. Há uma, há um aspecto muito importante que o tibetano coloca em vários dos seus textos, inclusive no próprio Psicologia Esotérica, quando ele aprofunda as questões dos traumas da alma, as questões da alma, na verdade, em vários dos seus textos. Justamente a lei subsidiária do sexo, quer dizer, a lei do sexo, que é uma lei subsidiária da lei da atração. E é uma lei subsidiária que atua em colaboração, em estreita colaboração com uma outra lei subsidiária da lei maior, que é a lei da atração. Essa segunda lei subsidiária é a lei do controle magnético, do controle magnético. O, o, a- o sexo, ele ainda é na espécie humana algo que representa uma ligação com a nossa porção animal e a nossa porção animal ainda pouco desenvolvida. Se nós olharmos, por isso que o tibetano faz um destaque entre as formigas, entre as abelhas, e poderíamos agregar a esses organismos, a esses seres, né, do reino animal, poderíamos agregar os lobos, as baleias, os golfinhos, os bentivis, as araras, todas, todas essas criaturas do reino animal são criaturas, primeiro, monogâmicas, segundo,
quando procriam com um nível de consciência que é de aperfeiçoamento e evolução da espécie. Não procriam tão somente para satisfazer a uma necessidade de funcionamento do centro sacral. Então, se nós estivéssemos fazendo uma comparação entre o homem e algum desses organismos do reino animal, como é que nós veríamos o funcionamento? É claro que os animais têm uma estrutura de chakra rudimentar, não é a estrutura de chakra humano, os animais têm uma outra configuração energética, né, de campo etérico, mas se nós fizéssemos uma comparação entre o funcionamento do centro sacral no homem e o funcionamento no centro entre aspas, né, do centro sacral nessas espécies animais mais evoluídas, nós teríamos a manifestação do sexo como um propósito divino e não como um propósito humano, meramente humano, de satisfação física, instintiva. Física, instintiva, no sentido da posse, do território, da absorção territorial. E quando esse propósito divino ele é considerado, vamos dizer assim, na espécie humana, há uma estreita combinação de evolução de consciência. Existe, inclusive, um livro muito significativo, ele está esgotado, mas vocês encontram em alfarrabistas, né, como se diz em Portugal, é alfarrabistas aqui em sebo, alfarrabistas em sebo no Brasil. Existe um livro muito profundo da teosofia de uma senhora teósofa chamada Diane Fortune. Esse livro se chama A Filosofia Oculta do Amor e do Matrimônio. E ela mostra, de forma bastante didática, como é que funciona o propósito divino em termos de expansão de consciência. E à medida que ela vai mostrando, né, os aspectos dessa condição de expansão de consciência, vamos compreendendo o seguinte: há uma consciência que é meramente instintiva. Muitas vezes nos sentimos atraídas ou atraídos, né, por, por questões karmáticas e temos um estado de consciência já de contato com a alma, de meditação, de serviço, enquanto o nosso parceiro ou a nossa parceira não tem essa experiência já ajustada. O contato sexual faz com que o nível de eletricidade produzido seja um nível não harmônico, porque sexo tem duas, dois, dois, duas, 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 duas naturezas, vamos dizer assim, de manifestação. Uma natureza de manifestação é a circulação da eletricidade dentro do nosso corpo. E o que é eletricidade dentro do nosso corpo? O que é eletricidade dentro do nosso corpo? É Você a fala fogo por fricção? É o fogo por fricção, mas o fogo por fricção ele nasce dentro do nosso corpo na base. Ah, sim. À medida que o fogo, como eletricidade, ele vai se sutilizando,
Ele sai da base e no coração ele não é mais fogo por fricção, ele é fogo solar. Tá lá. Depois Mas, vai para mas isso, mais acima, vai para o coronário, né? Fogo exatamente, elétrico. é esse mesmo, Cecibel, é esse. É fininho e é tremendamente instigante. É um livro fininho, Vou fino. comprar. Já estou vendo aqui na estante virtual. Isso, isso. É, então, e quando esse fogo chega ao coronário, ele já não é mais fogo solar, ele já é fogo elétrico. Então, o que circula como eletricidade dentro do nosso corpo é o fogo, que é um fogo que nós nomeamos como energia da Kundalini, da Kundalini. A eletricidade é Kundalini. Quando nós estamos, vamos dizer assim, desnivelados, ou seja, alguém já está no campo do coração, no campo do serviço, no campo da unidade grupal, e a outra pessoa está ainda no campo da fricção, da base, dos prazeres que estão apenas na situação do orgasmo. A eletricidade que se produz, ela é destrutiva, tanto para as duas pessoas que estão envolvidas, quanto para o entorno, o planeta. O entorno, o campo etérico do próprio planeta. E é, é exatamente isso que nós estamos tentando alinhar. Por isso é que há tanta perversão sexual hoje, por isso é que vamos dizer assim, nos surpreende pessoas com tanto poder ligadas ao caso, àquele caso americano. Por isso, tanto femicídio, por isso, tanta perversão no sentido de crianças e bebês que são ser viciados, exatamente porque a quantidade de eletricidade que a humanidade foi produzindo nesses descaminhos do, da energia sexual através da ascensão da Kundalini, essa quantidade destrutiva acabou por produzir essas distorções mais, eu diria, mais intensas, porque entre os animais não há isso. Vejam, nós ultrapassamos a própria Os animais. condição instintiva do animal. Nenhum animal faz sexo com o seu bebê. Há, há uma maturidade, então, toda espécie animal, mesmo quando ela não é ainda tão desenvolvida quanto um golfinho, quanto um- uma arara, mas nenhum animal faz sexo com seu bebê porque ele ainda não está preparado para essa atividade. Ele não é maduro, não tem os órgãos amadurecidos. Enquanto a espécie humana é a única que não tem esse cuidado, que acaba produzindo um tipo de perversão, que é não esperar uma maturidade até do próprio centro sacral dos órgãos genitais. Então, isso E é. isso tem. Pode falar, querida, desculpe. Não, não, eu que peço desculpa. Isso tem provocado um distúrbio muito grande. Não estou falando em relação aos pais, mas essa relação com crianças, vamos dizer, adolescentes, né, na fase bem inicial, está muito frequente. Eu acho que isso está gerando uma energia muito destrutiva ao nosso planeta.
Ainda temos Claro, pessoas que aceitam isso tranquilamente. claro, claro. Porque há necessidade de uma maturidade. Sexo é a criatividade do divino funcionando. Nós temos que Uhum, considerar que há a lei do sexo funciona entre o espírito que semeia e a mãe do mundo que recebe. essa, Enfim, tudo que não for. Ah, que maravilha! Você encontrou também como É, PDF, né? como é da Baixa, Tá mal, Baixa. Sibeli. Ótimo. A Cicibel encontrou também como PDF nesse site que é de, de, de postagem de livros, muitos livros, já na sua totalidade em PDF. Então, há duas possibilidades aí de acesso a esse livro. excelente. Obrigada, Cecília. Por nada. E esqueci até de comentar algo também. Vamos passar para outro slide. Sim. Mas esqueci de comentar que a eletricidade circula no nosso corpo através do que se chama Kundalini, né? Kundalini é a eletricidade dentro do nosso corpo. E como é que funciona a Kundalini? O que que a gente aprendeu de Kundalini? Que há dois circuitos e uma síntese, né? Ida, Pingala e Sushumna, Oxum, né? Que é a síntese. Portanto, aquelas três unidades sobre as quais o tibetano fala, aquelas três unidades, não, aquelas três qualidades sobre as qualidade. quais o tibetano fala: fusão, unidade e síntese. Fusão, unidade e síntese estão presentes dentro de nós nisso que se chama Kundalini, a energia da Kundalini. E quando essas três qualidades elas estão harmonizadas, o que temos é a condição de síntese, Sushumna, que faz com que a Kundalini nossa, humana, esteja unida à Kundalini do planeta, esteja unida à Kundalini do sistema solar, esteja unida à Kundalini da galáxia, esteja unida à Kundalini do próprio universo, porque tudo é eletricidade. O que move a criação é eletricidade. O fogo elétrico é o primeiro fogo, é o fogo primordial, é o fogo da vontade. Então, a criação será através do laríngeo e pelo pensamento forma, né? Que a gente vai construir. No ato da Isso, vontade mesmo. É essa isso, forma que será produzida. isso. Então, é, co- se nós transportarmos essa experiência, né, para atividade sexual, qualquer ato sexual do humano deveria ser realizado assim: Deus, através de mim ou em mim, está realizando um ato sexual, está semeando uma energia que vai se traduzir como um corpo de luz e de serviço para a humanidade. Correto. Mas a próxima criação não vai haver necessidade do contato físico. Não, Uhum, isso. o contato físico terá
ele terá ele terá uma outra dimensão. O contato físico vai ser exatamente como existe o contato físico numa corrente elétrica. Uhum. Numa, co- é, os corpos não precisarão estar em fricção, é emanação da mente, emanação do coração, que Uhum. produzirá o outro ser. Certo. Excelente. Opa, Os planetas e os reinos. No reino vegetal, a influência de Vênus é predominante, por mais extraordinário que isso possa parecer aos estudantes. Juntos, Vênus e Júpiter influenciam poderosamente este mundo de formas. É interessante notar que todos os planetas têm estreita relação com todos os reinos. Porém, essa relação não deve ser confundida com os raios planetários ou com o facto de que alguns dos planetas são considerados planetas sagrados e outros não. Uso aqui as palavras influência planetária no mesmo sentido em que o astrólogo as usa, pois ele também não trata dos raios básicos planetários. Podemos, pois, dizer que são as seguintes as relações planetárias neste ciclo. Só um bocadinho que isto ficou à frente. Reino mineral, Plutão e Vulcano. Reino vegetal, Vênus e Júpiter. Reino animal, Lua e Marte. Reino humano, Mercúrio e Saturno. Reino das almas, Neptuno e Urano. Síntese desses 5, o Sol. As astrólogas aí. As astrólogas de serviço. Irma, quer comentar, Irma? Ah, quando eu vi Vênus, comecei-me a rir porque não sabia que a Vênus tinha influência no reino vegetal. Para mim foi uma surpresa e comecei-me a rir. Ah, mas aqui a astróloga principal é a Lucilena. Eu sei algumas coisas, mas não sei tanto como a senhora sabe. Eu ainda estou na minha aprendizagem. Ai, mas fiquei surpreendida. E era isto que eu gostava também de saber, porque é que a Vênus hum, interfere no reino vegetal. É predominante, aliás. Vênus e Vênus, Júpiter. E Júpiter também. Exato. Vênus e Júpiter, E que Júpiter. que são dentro da astrologia, tanto na visão tradicional quanto na visão da alma, ou visão esotérica, os dois grandes benfeitores do Benfeitor. universo, né? Os dois, como os sumérios chamavam, os dois diamantes do céu, Vênus e Júpiter. Vênus tem influência no reino vegetal, porque Vênus é o planeta que, junto com o Mercúrio, trabalha o, o búdico, o plano búdico, o plano da contemplação da beleza. Vênus, é através de Vênus que podemos chegar à contemplação da beleza, da forma, da cor e do próprio perfume. E na evolução do nosso universo, a forma, a beleza, a forma, a cor, o perfume que Vênus nos mostra no plano explícito tem como síntese a natureza essencial de Júpiter, que é amor-sabedoria.
Por isso, os dois são os diamantes do céu. Amor, sabedoria nos chega através de Vênus como forma, perfume, cor, e beleza, beleza e harmonia. Obrigada. Plutão e Vulcano são os dois planetas que estão associados ao primeiro raio, ao raio da vontade, que é o raio dominante no reino mineral, primeiro e Mineral. sétimo, vontade e ordem. Lua e Marte no reino animal, porque são os dois planetas associados à parte emocional do instinto, da forma como tratamos o centro sacral. Saturno, o guardião do karma, aquele que está diretamente ligado ao trabalho do morador do umbral. Mercúrio, aquele que nos traz a grande mensagem do universo, as grandes mensagens do universo, e que, junto com Vênus, trabalha justamente o plano búdico, o plano da contemplação. É muito interessante, inclusive, o fato de que existe uma ligação entre Vênus e Mercúrio, ou entre Afrodite, a energia venusiana que é tratada na mitologia grega, se chama Afrodite. Vênus é o termo latino para essa energia. E a palavra Afrodite é uma palavra derivada da raiz afron. Afron quer dizer espuma, espuma. Portanto, vibração. Há na tradição grega original uma relação entre Afrodite e Hermes, que é como a tradição grega nomeia essa consciência, que a tradição latina chama de Mercúrio, e essa ligação entre Afrodite e Hermes origina o hermafrodito, que o hermafrodito além do andrógeno, o andrógeno é a unidade que vira um ponto. Esse ponto é o hermafrodito, a espuma ou a vibração ou o sopro, as ondas vibracionais que saem do Deus Uno e que nós recebemos. Aurora, o fragmento ainda. Havendo interpenetrado todo fragmento, todo o universo como um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. Bhagavad Então, Gita. havendo penetrado o hermafrodito, vira andrógeno, que depois vira diferenciadamente homem e mulher no reino humano. É, que maravilha. Eu tenho uma questão. Não sei se estou certa, se estou errada, mas a questão é a seguinte: as abelhas vieram trazidas de Vênus, certo? Isso. Sendo um animal e Vênus é predominantemente a influência do reino vegetal, qual foi o propósito das abelhas na manifestação da Terra? Mel, Doce? mel, sim, mel, mel. As abelhas, claro que elas trouxeram junto ao mel toda uma substância curativa. O que nós conhecemos como própolis, como cera, né? A cera da abelha e o própolis, vieram com as abelhas para uma função curativa dentro do planeta.
Curativa de que natureza? Quando os seres, os grandes senhores cósmicos introduziram a mente e o homem se transformou em humano, deixou de ser um homem animal e passou a ser humano, isso não foi uma coisa simples, não foi uma coisa simples, ou seja, houve todo um período de transição, inclusive física, e física no sentido de alguns orifícios, por exemplo, que os animais tinham de forma embrionária e que os humanos passaram a ter de forma explícita. Por exemplo, os animais não têm umbigo, têm um umbigo embrionário. Nós tivemos que ter um umbigo. Os animais não precisam de um cordão umbilical para, para o nascimento. Nós precisamos. Então, houve todo um processo de adaptação, adaptação a um novo corpo, e aí os produtos, vamos dizer assim, das abelhas, tipo a cera, tipo própolis, serviram para isso, para fazer essa administração, essa cura, como se fossem foram os medicamentos, os antibióticos da, 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 do reino animal para o reino humano. Mas, essencialmente, o que as abelhas trouxeram para nós, mel. E como é que as abelhas fabricam mel? Colhendo do reino vegetal. Sim, é verdade, mas são animais, não é? Para nós, para os humanos da Terra, Sim, são animais. são animais que nos ensinam a absorver aquilo que o reino vegetal contém de perfume, de forma e de cor. E só adquiriram ferrão, isso está na sabedoria oculta. As abelhas que vieram aqui para o planeta, as abelhas não tinham ferrão. Adquiriram ferrão aqui por conta dessa da queda do humano. Assim como as rosas, que também vieram de Vênus, não tinham espinhos, adquiriram aqui. Assim como as pimentas não eram frutos picantes, eram frutos doces. Adquiriram picante aqui como resultado da inveja e da cobiça. Por isso, no senso comum, não sei se em Portugal, aqui no Brasil, nós dizemos: e fulano tem olho de seca-pimenteira. Não, essa não é Olho um. de seca, olho de seca-pimenteira é olho gordo de inveja, de super inveja. Então, é tão intensa a inveja que é capaz de secar a pimenteira, que é Nossa, um adorei. antídoto para a inveja. Deixa eu perguntar. Esse é um esquema, um sistema de defesa. Os espinhos, o ferrão, É, a Isso, dor, a ardência. isso. Isso é um sistema de defesa. Maravilhoso. Sueli estava sentindo falta aí de um urco lá. É, é. Eu estava lá com a É, mão na massa, mas eu estava ouvindo. Agora estou liberada. ótimo. Sim, é um sistema de defesa. É isso. E que, com certeza, deixará de existir à medida que nós formos evoluindo e formos nos unindo aos reinos, aos diferentes reinos da natureza e nos unindo também entre os humanos. À medida que a separatividade for desaparecendo, essas espécies elas vão perdendo aquilo que adquiriram aqui. uhum. Entendi. E, obviamente, as plantas que são venenosas ou carnívoras, elas também deixarão de existir, porque elas são o resultado da nossa iniquidade. Entendi.
pensei que elas tinham outra função de ser planta venenosa. Uma coisa que eu, né, me pergunto, né, o que é venenoso e o que não é, né? E tem algumas, por exemplo, a gente tem muita folhosas, né? Que verduras que precisa ferver, fazer alguma coisa por conta de um oxalato ou alguma outra substância química que elas são perniciosas para nós. E eu me pergunto, será que isso é para comer mesmo? Que tem que Isso, passar por esse processo? Por que isso, né? aham, sim, isso. É porque nós ainda não, porque não temos essa intimidade dos elfos e das fadas, podemos ter, vamos ter. Quando tivermos, vamos saber como tratar dessas espécies e como usá-las corretamente. Hum. Então, falta um contato, uma sensibilidade maior com o reino dévico e os elementais, os. Isso, isso. Hum. E apenas as plantas carnívoras, deixarão de existir, na medida em que nós também deixarmos de nos alimentar de forma carnívora, as plantas carnívoras desaparecerão. Vênus e Júpiter têm muito trabalho aí, né? Além de. Sim, sim, Tem muito trabalho. Por, por isso o mestre Moria, nos ensinamentos, né, que deu a Urusvati, em alguns parágrafos da Agni Yoga, ele destaca Vênus e Júpiter, Sim. consequentemente destaca o reino vegetal. Pois Uhum. é. Sim. Eu também, à medida que você ia comentando, Sueli, me Hum. passou uma, 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 uma situação bem específica, né? Quando você acabou de dizer, nós precisamos ter intimidade com o reino dévico. Precisamos ter intimidade com o reino dévico. O reino dévico, como é o reino que está associado a todas as formas que são não humanas, o vegetal, o mineral e o animal, no caso do vegetal, é o reino que tece todo o micélio. Então, eles, é, ele sabe como juntar as partes, como fazer as ligações, nós não sabemos ainda. Sei. E como diz a Aurora, que maravilha, que beleza. É fantástico, né? É fantástico isso aí. Se nós, olhem que coisa espetacular. Se nós soubéssemos fazer as ligações, o que aconteceria? Bom, tivemos um problema com umas sinapses do lado esquerdo do nosso cérebro e perdemos algumas funções objetivas. Se soubéssemos fazer micélio, como os devas dos diferentes reinos, sobretudo do reino vegetal, os devas do reino vegetal fazem, não funciona esta experiência de sinapse no hemisfério esquerdo do cérebro, que é o objetivo. Faço uma ligação com uma sinapse no hemisfério direito. Olhem a Fácil. ciência trabalhando neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Senão uma aprendizagem que nós estamos tendo de algo que o reino vegetal domina com a maior propriedade, porque ele Uhum. sabe como fazer as ligações. Caminhando, caminhando, caminhando. Uhum. E essas É, ligações.
essas ligações, por isso o mestre coloca que no reino das almas, o reino das almas, ele é comandado, né, pela força de dois planetas, Netuno e Urano, que não são planetas do nosso sistema solar. Eles vêm em auxílio do nosso sistema solar e se incorporam ao nosso sistema solar, mas eles pertencem a outro sistema solar. O que que é Netuno? O que que é Urano? A própria eletricidade. O que que é Netuno? As ligações, as ligações que formam o micélio, o entrelaçamento da rede. Quem trabalha é Netuno. Hum. E a síntese disso é o Sol. Então, o futuro nosso é virarmos Sol, corpo Sol. Tem um É, ensinamento que diz. a gente Vai fala, lá, Hein? Aurora. Sueli. Não pode ir, querida. Quando, Não, quando nós em meditação trabalhamos em rede, nós estamos conectando ou nos conectando com essa rede etérica, os micélios acima da superfície. Isso. Essa imagem, para mim, ela é tão maravilhosa que eu comecei a expressar nas meditações, que é uma imagem lindíssima, né? A rede Claro, de triângulos é isso mesmo. exatamente. A rede de É, é. triângulos de luz e boa vontade. isso. A rede de triângulos, e existe um trabalho derivado da rede de triângulos e derivado também dos ensinamentos do tibetano, sobretudo dos ensinamentos de cura, que se chama sintergética. E uma das expressões da sintergética, além da meditação, porque nós temos um trabalho que é de rede de meditação, além desse trabalho de rede de meditação, nós temos um trabalho físico que é colocar pequenas antenas em pontos do planeta. Pequenas antenas são como chips que nós colocamos em determinados lugares do planeta. Eu aqui no Brasil coloquei uma pequena antena no Cristo Redentor, na, na terra do Cristo Redentor, num lugar onde está é, a estátua do Cristo, mas na terra, no morro, né, na terra do morro. E a outra antena, eu trouxe duas antenas para colocar aqui no Brasil. Há outras colocadas, né? Há uma na própria Serra do Roncador. Mas aqui no Rio, no estado do Rio, eu coloquei uma no Cristo e outra na Terra do Dedo de Deus, em Teresópolis. Então, há antenas, essas pequenas antenas ou esses pequenos chips espalhados no mundo inteiro, no Aconcagua, no mundo inteiro, onde pessoas que têm contato com sintergética transitam, elas levam essas antenas, e são antenas que têm a mesma intenção da rede de triângulos. É uma rede de triângulos no plano físico. Quando meditamos, ativamos essas antenas que fazem a atratividade dos micélios superiores, Sueli. Hum, Eu pensei que fosse no nível etérico também, é físico, né? A sintegética. Físico, físico. Ah, A é. sintergética trabalha o nível etérico, Uhum, mas ela tem uma parte física que é a uhum, colocação dessas antenas. entendi. Muito bonito. Nós na E, rede de triângulos fazemos a de antenas, porque nós somos os pontos de interseção, cada um de nós. ah, Claro, como é, claro. Anabela? Desculpa.
Existe uma meditação que nós fazemos todos os dias e que está associada a uma rede de triângulos. Cada três pessoas pode fazer um triângulo ou uma pessoa central e mais duas. E nós fazemos intencionalmente uma meditação de boa vontade e a entrega da energia para ser distribuída através da rede de triângulos. Você Faz pode parte fazer dos também com os ensinamentos do países. tibetano. Pode complementar, Aurora. Eu vou descompartilhar que nós estamos a chegar ao fim do tempo. Ai, Uhum. não, a gente pode fazer não só com as pessoas individuais, como países. Sim. Então, você faz o triângulo dos países, por exemplo, eu tenho Brasil, Argentina e Bolívia, e aí desse triângulo de país, aí essas luzes disseminam por todos os países do planeta Terra. É muito bonito o nosso trabalho também. Sim, nós estamos chegando ao final, né? Agradecemos a presença de todos vocês, né? E gostaria que cada um de vocês deixassem uma palavra que ficou marcada na cabecinha de vocês, o que der vontade de falar para que a gente possa encerrar esse trabalho maravilhoso de hoje. A Olha, palavra é vida. eu não poderia te dizer gratidão e encantamento. Passa para É a quem, Su? gratidão por toda essa sabedoria, a gratidão por este grupo que ajuda a ampliar aí para que a gente ganhe mais sensibilidade, né? Não na cabeça, mas essa comunhão energética que permite com que a gente se fortaleça aí nesse encantamento que é o viver, que é o mundo, né? Que é essa unidade da vida. Tu passa a palavra para quem, Su? Para Irma. Então, irmã. Eu agradeço com muita gratidão a vocês todas, porque têm muita sabedoria e eu convosco vou sempre aprendendo em cada reunião que estou e agradeço a todas vós. Muita gratidão. Passa para quem sua palavra? Anabela. A minha palavra é micélio. Acho que estou apaixonada. Já há algum tempo, porque eu começo a ver os fios de luz a ligarem-se nos pontos, nas antenas da Lucilena, nos pontos de distribuição de energia que estão disponíveis no planeta, a passarem por mim, por dentro de mim, a ligarem-se convosco, é maravilhoso. Eu acho que eu estou apaixonada. Micélio, passo para a Cisibel já falou, não é? Passo para a Marli. Gratidão. Acho que a minha palavra é beleza. Passa para quem, Marli? Deixa eu me ver. Sueli já falou? Já. Já, quem falta falar? Deixa eu Tânia, me- Álvaro. Então, vou passar para a Tânia, nossa aniversariante, que acabou de fazer aniversário. Isso. A minha, a minha palavra é amor. Passa para quem, Taninha? Para Cicebel. Isso. Isso aí. Gratidão, Tânia.
E parabenizando por mais um ciclo, né? Essa semana aí. Sinta meu Obrigada. abraço, nosso carinho e muita saúde e vida leve. De novo, então, eu Obrigada. vou falar outra. A minha palavra foi vida, porque pensando, vendo essa imagem do micelium, das abelhas, das formigas, desse trabalho coletivo e, enfim, dessa pulsação que eu sinto aqui quando eu estou no grupo, é vida. Então, minha gratidão e passo para a Lucelena. Minha palavra é harmonia. Harmonia. Me veio à mente a harmonia do bem-te-vi. Não sei, eu estou atualmente encantada com o bem-te-vi. O bem-te-vi, ele só se acasala com a fêmea ou com o macho que tem o mesmo som. Ele fica voando no grupo até que ele escuta um som idêntico ao dele. Aí ele gera um outro ser. Ele dança e Hum. gera um outro ser. Passa para quem, assim? Passo para você. Acho que todo mundo já foi. O Passa para Álvaro. Você, mim. hein? O Álvaro, Álvaro Falta o ainda Álvaro. não falou. Álvaro. Então, Álvaro. Álvaro. você quer dizer alguma palavra, Álvaro, para nós? Algum sentimento? Acho que ele não está conseguindo abrir. Então, a minha palavra é interconectividade. É uma sensação de estar em todos e todos em mim. Obrigada a todos, queridos. O Nós já Álvaro estamos. está com o microfone fechado. Ele não está. Para encerrar, a gente tem algum processo específico, Anabela? Você lembra? Vamos Não, Tá bom, né? interromper a a gravação. gravação. Ah, tá.